tá o delayzinho antes de começar? Espera, gravação pendente. Pronto, agora foi. Pronto, agora foi. Então, boa tarde, gente, mais uma vez. Depois desse período de Páscoa, a gente volta agora com as reuniões da SCA. Estive hoje com uma funcionária da Globo para defender a emissora onde ela trabalha, a Eline. Vou já deixar que ela se apresente melhor aí. E bem-vindos todos que estão aqui. Até o Revelas está comparecendo hoje. Isso é uma reunião, então, mais do que especial. Porque se o Revelas veio, tomara que ele não durma na reunião hoje. É online, né? Então, eu vou pedir para o Eric fazer uma oração e a gente começa. Lembrando que hoje o nosso tema é uma defesa da Rede Globo. A gente vai seguir aquele esquema lá. Vai ter a palestra, geralmente dura até 1h30, 1h40, e os 20 minutos finais, meia hora final, é para debate, perguntas e assim por diante. Vocês vão levantando a mão, quem quiser fazer uma pergunta, que no final a gente passa. Beleza? Então vai lá, Eric. Faz uma oração aí para a gente começar. Ok. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela tua graça infinita, pelo teu amor sem fim, Senhor Deus, por nós, e porque o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus, e suprido tudo aquilo que é necessário para nós. Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados e entrego agora, Senhor Deus, nas tuas mãos essa reunião, sabe? Entrego nas tuas mãos agora, Senhor Deus, a Eline, pedindo que o Senhor possa, Senhor Deus, usá-la para trazer esse estudo, sabe? Abençoar para que possamos alcançar o conhecimento do Senhor, Pai. Peço que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê ânimo, Senhor Deus, nesse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai lá, estimados. Pode começar. Vou compartilhar aqui a apresentação. Ok. Então, bom dia, pessoal. Boa tarde aí para quem já almoçou. Bom, não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Eline, eu sou estudante de jornalismo na UNB, estou no meu 6º semestre e atualmente eu trabalho com assessoria de imprensa, né, que é uma área paralela ao jornalismo. Então, hoje a minha proposta é fazer uma defesa do jornalismo tradicional. Não é da Rede Globo em si, lamento aí dizer para vocês, mas a Rede Globo como sendo, né, todo o Grupo Globo como sendo o principal expoente do jornalismo tradicional hoje aqui no Brasil, já que eles têm veículos impressos, eles têm rádio, têm revistas e tem a emissora, né, a Rede Globo. Aí eu propus ela aí como sendo essa epítome do jornalismo tradicional aqui no Brasil. E, além disso, também vou trazer uma perspectiva cristã, algumas propostas para como nós, como cristãos hoje, devemos tanto consumir o jornalismo, como os jornalistas cristãos devem se portar mediante as notícias, mediante os veículos de comunicação. E aí, começando aqui no nosso sumário, durante essa palestra nós vamos ver esses 4 pontos principais. E esse primeiro, sobre o jornalismo tradicional, vai ser mais um panorama para vocês entenderem alguns conceitos, algumas funções do jornalismo e algumas definições que a gente trabalha dentro do jornalismo tradicional. Mas o foco mesmo vão ser nesses 3 pontos, do panorama atual, das posições contra e a favor, e a proposta cristã para o jornalismo. Então, começando aqui com a definição do jornalismo tradicional. Nessa palestra, eu vou utilizar como definição os veículos que foram consolidados nesses meios tradicionais, que são o impresso, jornais e revistas, no rádio e na televisão, bem como os meios, né, de produção que esses veículos utilizam. E nisso a gente percebe que o jornalismo tradicional hoje ele não é estritamente só impresso, ou estritamente só na TV. Existe uma certa fusão ali desses veículos, e muitos deles, inclusive, funcionam com modelo híbrido. Eles têm também as plataformas, tem a funcionalidade deles no mundo digital. Dentro das funções do jornalismo, a principal delas, que todo jornalista, se você perguntar para qualquer jornalista qual é a principal função do jornalismo,
ele vai falar que são disseminar as informações atuais, informações precisas e que têm relevância pública, que têm uma certa utilidade pública e que todas as pessoas precisam saber. Bem como isso, nós temos a possibilidade de trazer assuntos complexos para pessoas leigas, então o jornalista ele cumpre esse papel de traduzir temas muitas vezes complexos para a sociedade, trazer eles de forma um pouco mais sucinta, descomplicada. E, por fim, monitorar o poder, monitorar injustiças, denunciar abusos de poder. A gente vê muito isso na política, principalmente, mas também tem injustiças sociais, tem empresas com desvios de verba e etc. E dentro de alguns conceitos que a gente trabalha no jornalismo tradicional, existe esse primeiro, que é o critério de noticiabilidade. Ele é principalmente onde se diferencia de outros tipos de jornalismo, porque apesar do jornalismo ser um serviço de utilidade pública, ele também trabalha como a notícia sendo o principal produto de venda. Então, os critérios de noticiabilidade vão definir o que a gente chama de valor notícia. Quanto mais valores notícias existem ali naquele conjunto de informações, é mais provável que ele tenha uma repercussão maior e, consequentemente, dê um lucro a mais para aquela empresa. Gente, só um momento. Estão gritando aí, é? Estão gritando aí. Tem um doido aqui no prédio que fica gritando fora Bolsonaro. Se vocês estiverem ouvindo, é isso. Enfim, e dentro do sistema do jornalismo tradicional, quanto maior o valor notícia, mais essa repercussão, como eu já tinha falado. Então, a gente trabalha com esses critérios de noticiabilidade que diferenciam meros fatos de uma notícia. Existe também o conceito de gatekeeper, que é a função do jornalista de filtrar algumas informações. Então, ele é como se fosse um porteiro. Então, existem informações que vão surgindo ali, à medida que um jornalista vai apurando, e ele tem esse papel de filtragem. Então, tem informações que cabem no noticiário, tem informações que ficam de escanteio, e o jornalista é o profissional responsável por filtrar aquelas informações. E também existe a teoria do agendamento, ou agenda setting, que é o que o jornalismo faz hoje, questão de pautar os principais assuntos de um determinado momento, de um dia, de uma semana, e principalmente quando a gente tem questões como datas comemorativas, como a gente passou semana passada na Páscoa, provavelmente os veículos estavam falando sobre como estão as vendas dos ovos de Páscoa, falaram sobre pessoas que se reuniam com seus familiares e que agora vão fazer uma comemoração um pouco mais enxuta, falar também sobre missas, cultos, como vão ser as celebrações, e tudo isso está dentro dessa teoria do agendamento, que é de antemão o jornalismo tradicional, ele já se prepara para alguns eventos, alguns assuntos que vão gerar uma certa repercussão. E, por fim, dentro do jornalismo tradicional, a gente tem, historicamente, um modelo de financiamento aí constituído essencialmente na publicidade, nas assinaturas. Tem mais ou menos entre 80% e 90% aí das receitas com publicidade. Então, o mais relevante dentro do jornalismo tradicional de lucros vem com a publicidade, e esses 10% a 20%, para ser bem otimista, vem com as assinaturas. Aí, dentro do panorama atual do jornalismo, nós temos essa quebra hoje do modelo do jornalismo tradicional. Então, toda essa estrutura que nós tínhamos até mais ou menos o final do século XX, hoje, vem se desmantelando. E eu tentei quebrar um pouco essa quebra, tentei subquebrar essa quebra em 4 questões principais, que hoje são muito concernentes à questão do jornalismo tradicional atual, a começar pelo problema da objetividade. Isso aí a gente vê como se fosse uma inconsistência mesmo interna, né? Ela eclodiu dentro desse cenário do jornalismo. Então, é possivelmente uma dessas causas da descredibilidade do jornalismo hoje, e ela, na verdade, sempre esteve presente, mas hoje, com a internet, ela se torna cada vez mais evidente, o fato de que não existe uma objetividade objetiva, existem tentativas de objetividade.
Então, ali no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, a objetividade começou a ser trabalhada mais ali para metade final, 1860, foi o período do penny press, que a gente chama, que eram os jornais baratinhos ali, principalmente em Nova York, você tem a disputa ali do Pulitzer e do Hearst, eles tinham um monopólio ali dos jornais da cidade, e foi nessa época que o jornalismo começou a ser mais profissionalizado. Então, inicialmente, a objetividade no jornalismo era tratado com esse foco que se chama de realista materialista. Então, o jornalista, ele tentava se manter um pouco à parte, jogando fatos, jogando todas aquelas verdades seriam palpáveis com provas materialistas. Então, tudo que era real era, consequentemente, tudo que eu podia tocar, tudo que eu podia provar, tudo que eu podia documentar. E aí, no início do século XX, mais especificamente depois da Primeira Guerra Mundial, muitos jornais vieram à falência e o mercado ficou muito disperso e os donos de jornais tiveram que se reinventar. Então, é aí que surge mesmo a objetividade como um compromisso dentro do jornalismo, mas ele não era visto como a tentativa de ser objetivo em si, de ser isento, mas sim de agradar, de tentar constituir um público maior. Então, o objetivo começou a ser visto nessa época como um equilíbrio de pontos subjetivos. Então, tem-se aí também a questão da neutralidade, foi nessa época que surgiram também as primeiras teorias da comunicação, e isso aí perdura no jornalismo até hoje. Então, quando se fala na objetividade jornalística, até hoje os jornalistas tratam desse objetivo como sendo um equilíbrio do subjetivo, que entende-se também que o jornalista ele não consegue ser totalmente objetivo. E aí seria um recurso, né? Enquanto o jornalista é subjetivo, ele usa de meios para pautar aquilo de forma que se torne objetivo. E nessa transição temos também a teoria, uma das teorias da comunicação, que é a teoria do ritual, que é a teoria organizacional. Foi nessa época ali, mais ou menos meados dos anos 50, que começou-se a se falar do processo de construção jornalístico como um fruto tanto do jornalista como indivíduo, quanto da empresa a qual ela trabalha. Então, você tem pressões organizacionais, você tem linhas editoriais desses veículos, você tem chefes, tem editores, e tudo isso também corrobora para que aquela notícia possa ter um lado um pouco mais objetivo ou um lado um pouco mais tendencioso. E aí, nessa transição, temos, do meio para o final do século XX, já, principalmente com o advento da TV, começa a ascensão do que se chama de ritual estratégico. Ela teve muita influência também do marxismo, que é um jeito de você tratar a realidade de forma pseudo-objetiva, que é como se fosse uma luta entre um lado de oprimidos e um lado de opressores. E o jornalismo hoje ele não reconhece isso, mas, de fato, muitos veículos tratam dessa ótica de realidade como sendo uma eterna luta entre oprimidos e opressores. No dia que você derrubar os opressores, você acaba instaurando uma sociedade utópica. É a proposta aí de muitos jornalistas. E nessa época também, com a TV, né, como eu já tinha falado, surge o movimento do novo jornalismo, que você tem uma aproximação do jornalismo com a literatura. Então, tem autores, tem jornalistas que eles defendiam que dava para você fazer, sim, um jornalismo subjetivo e que fosse de qualidade. Então, surge aí o jornalismo literário, com alguns autores como o Tom Wolfe, tem o Guy Talese, o Truman Capote, né, com A Sangue Frio. Então, tem essas obras que tentam aproximar o jornalismo também da literatura. E aí a questão estrutural, falando sobre a migração das receitas. Em 2010, né, já tinha essa transformação de a internet ali já ocupando 26 bilhões de dólares, isso lá nos Estados Unidos, enquanto a televisão ainda estava ali ocupando o ranking de primeiro lugar, mas, se eu não me engano, em 2012 isso se inverteu.
E estudos dizem que entre 2006 e 2016 foi cerca de 2/3 de todas as receitas que eram obtidas com o anúncio caíram. Então, foi um baque muito grande, foi uma transformação muito grande, e o jornalismo, principalmente o impresso, mas hoje a televisão também começa a sentir um pouco desses impactos. E no meio disso existe também a questão da internet proporcionar notícias gratuitas. Então, as pessoas pararam de pagar as assinaturas que elas tinham antes nos veículos impressos para acessarem de forma gratuita pela internet. E só para vocês terem uma ideia de como é que está o cenário hoje, existe ainda, a publicidade nesses veículos tradicionais ainda custa muito caro. Então, peguei alguns exemplos aqui recentes, esses são valores mais ou menos atuais, no máximo de 2019 até hoje. E no Estadão, por exemplo, para fazer um anúncio de uma página num jornal diário, né, dias úteis, 484 mil, mais ou menos. E nos finais de semana, 630 mil para ter esse anúncio veiculado durante um dia. No Jornal Nacional, os anunciantes têm que pagar um contrato quase milionário para veicular anúncios ali entre segunda a sexta, durante 30 segundos, e nas revistas, peguei o exemplo da Isto É, mas é cerca de 241 mil para veicular uma página também de anúncio. No Globo.com, que é o principal site aí do Grupo Globo, que antes era o jornal o Globo, né? 239.400 para ter um dia útil de anúncios. Enquanto isso, na internet, principalmente usando aí os recursos do AdSense e do Facebook Ads, a partir de R$6, um anunciante pode ter seus anúncios, suas publicidades veiculadas ao público. E a grande diferença que existe entre os meios tradicionais de publicidade e como está o cenário hoje, é que antes os publicitários distribuíam no que se chama de comunicação de massa, os veículos de massa. Então, você estava distribuindo ali sua publicidade para receptores diversos. Enquanto hoje, no digital, você tem um meio de filtrar e de direcionar mais a qual público você quer atingir. Então, se por um lado, nos veículos tradicionais, os anunciantes tinham essa massa, tinham esse público disperso, hoje eles têm essa capacidade de selecionar com a internet. E é por isso que muitos anunciantes, muitas empresas acabaram optando pelo digital, além dele ser mais barato, né? E dentro do panorama atual, a gente tem também as fusões e as disputas com os meios digitais. Então, vários jornais tradicionais, principalmente, né, os impressos e revistas também, eles começaram a migrar para o meio digital como uma proposta de se conectar, de estarem a par das atualizações. E aí, dentre as principais fusões, existe no final ali da década de 90, início dos anos 2000, que foi quando teve o boom da internet, esses veículos tradicionais, eles passaram a entrar em portais e começaram a criar sites. Então, a gente tem desde os anos 90 o Estadão, a Folha de São Paulo, por exemplo, que foram se adaptando, e ao mesmo tempo em que eles tinham formato impresso, eles também começaram a criar um formato, apesar de que no início era bem rudimentar, mas também dentro dos sites. E aí, na década de 2010, mais ou menos, com o advento das redes sociais, eles tomam essa mesma iniciativa de entrar para as redes sociais. Então, você tem veículos tradicionais se adaptando ao Facebook, ao Twitter, hoje tem muito no Instagram, e eles começaram a publicar as notícias também nas redes sociais. E com isso, a gente vê propostas de maior engajamento com o público. Então, veículos tradicionais que eram bem engessados, como as revistas, por exemplo, elas passaram a dar mais ênfase à opinião dos leitores, a ter mais sessões de cartas dos leitores. A televisão também. Eu só vou deixar de lado o rádio, porque o rádio, ele sempre
teve essa proposta de aproximar mais o público, os ouvintes. Mas a televisão, por exemplo, a gente pega os telejornais, para quem assiste o DFTV, por exemplo, tem aquele quadro do Sem Noção, e foi mais ou menos nessa época ali, 2013, 2014, se eu não me engano, que eles colocaram esse bloco, que eram os espectadores trazendo vídeos de coisas que eles viam acontecendo, principalmente no trânsito. Então, por exemplo, uma pessoa estacionou em 3 vagas ao mesmo tempo, o espectador vai lá, filma, envia para a Globo e eles veiculam aquilo durante o telejornal. E mais recentemente começaram também a colocar aquela interatividade entre o apresentador e o público. Então, eles usam hashtags para se comunicar ali. Então, essa é uma proposta de engajamento que os veículos tradicionais acabaram aderindo como forma de reter aquele público. E, por fim, entre essas fusões, existem os paywalls e as assinaturas digitais. Então, aqui nessa notícia de 2020, registrou que houve um aumento de 9,8%, mais ou menos, das assinaturas digitais durante esse período de 2019 a 2020. Provavelmente o cenário mudou ainda mais, deve ter crescido mais nesse período de pandemia, mas é um cenário que vem cada vez tomando mais força das assinaturas digitais. E o paywall, ele foi um modelo instaurado primeiramente pelo New York Times. Ele começou a trazer notícias gratuitas para as pessoas, só que limitadas. Então, um exemplo aqui do Estadão, mas Folha de São Paulo também tem isso, o pessoal estava falando da Gazeta também. Você acessa o site e tem direito a 5 notícias por mês. Você pode ler 5 notícias gratuitas. Depois que você ultrapassa esse limite, você tem que fazer um login pelo Google ou pelo Facebook, por exemplo, e aí você tem acesso a mais 3, 4 notícias, e depois disso você tem que ser assinante. E dentro desse formato da assinatura, o paywall é justamente essas barreiras que eles vão criando. Então, quanto menor a barreira, quanto menor a barreira, mais você tem que pagar. Então, começando aqui em 99 centavos no primeiro mês, você tem acesso a todas as notícias, e aí depois, se você paga R$ 1,90 por mês, isso só no primeiro mês, você tem acesso a todas as notícias e o acervo. E, por fim, tem essa assinatura top, em que você tem acesso a tudo isso e mais o jornal impresso. Então, esse foi um meio que os veículos tradicionais também conseguiram para tentar driblar essa crise estrutural. E dentro das disputas, existem hoje tentativas de disputar, de fato, com os meios sociais, com os veículos de jornalismo digital. E um exemplo que a gente tem muito claro é das técnicas de SEO. Não sei se vocês já notaram isso, já pararam para raciocinar sobre isso, mas quando você pesquisa, por exemplo, Bolsonaro no Google, as primeiras notícias que vão aparecer são ainda de veículos tradicionais. Então, você tem, por exemplo, o Estadão, Folha de São Paulo, tem provavelmente algum Gazeta do Povo, Estadão de Minas. Então, esses veículos tradicionais, eles passaram a investir massivamente em ferramentas de busca. Então, eles contratam jornalistas que já sabem usar essas técnicas de SEO, que são meios de sempre colocar palavras-chave ali, de forma que os resultados estejam sempre na primeira página. Então, a notícia dos veículos tradicionais continua estando no topo das páginas das ferramentas de busca. Com essas propostas aí de disputas também existe a celeridade sem cross-check, que é basicamente escreverem matérias de forma muito rápida e sem verificação muito a fundo, se aqueles fatos são verdade ou não. E é aí que abre espaço para surgirem fake news, surgirem boatos ou desinformação. Então, acaba que, se no passado, não tão distante, o jornalista tinha um dia para fazer a apuração, fazer a verificação dos fatos,
até sair o jornal impresso, ou até sair a hora do noticiário, hoje o jornalista ele tem muitas demandas, ele tem que ficar escrevendo o tempo todo, ele tem que ficar acompanhando diversos meios e raramente ele vai conseguir fazer uma apuração tão boa quanto antes. E isso acaba gerando, inclusive, matérias mais superficiais. Então, enquanto no passado ele tinha todo esse tempo, tinha todo esse cuidado de elaboração da pauta, hoje muitas vezes vai sair algo um pouco mais superficial justamente para ganhar tempo ou para escrever já outra matéria. E também tem essa questão da publicidade nativa, que é basicamente escrever uma publicidade em forma de notícia. Então, recentemente, assim, não sei, faz algum tempo que eu comprei um Correio Brasiliense e tinha uma notícia que era, tipo assim, a escola mais tecnológica de Brasília. Conheça a escola mais tecnológica. E aí você ia lendo a matéria e parecia que era algo sério, algo bem elaborado. E no final falava assim, patrocinado por Sigma, patrocinado pelo Colégio Sigma. E a publicidade nativa é isso, é uma forma de tentar reter esses anunciantes que muitas vezes estão migrando para os meios digitais, como se falando assim, não, nós vamos dar toda a atenção para vocês, mas vamos escrever em forma de notícia. E o clickbait também vem como consequência dessas disputas com os meios digitais. Também dando exemplo do Correio Brasiliense, eles agora estão jogando alguns títulos bem como forma de fisgar mesmo o leitor. Então, semana passada ou semana retrasada, teve uma manifestação pró-Bolsonaro lá na Esplanada, e o Correio publicou uma notícia que falava que manifestantes cuspiram em fotógrafos. E aí eu abri a matéria, pensei, nossa, que horrível, né, que está acontecendo. E fui ler e era só uma pessoa que tinha feito isso. Foi algo da exceção, só que eles colocaram como se fosse tivesse sido algo grandioso, tivesse todos os manifestantes cuspidos nos fotógrafos. Então, os veículos tradicionais hoje, eles têm se utilizado desses artifícios também para tentar atrair os leitores e tentar ganhar dinheiro com esses cliques. E, por fim, dentro desse panorama geral do jornalismo hoje, tem a ascensão do jornalismo cidadão. E aqui entra um pouco essa frase do McLuhan, né, que era um grande comunicador e o maior comunicador do século XX, em teoria da comunicação. Ele dizia que o meio era a própria mensagem. E o meio, no caso, para ele, era qualquer ferramenta, qualquer tecnologia que o homem inventa e que acaba se tornando uma extensão do homem. Então, para ele, inclusive, a eletricidade podia ser um meio, só que não necessariamente portava uma mensagem. Mas hoje, dentro da internet, existe essa questão. O próprio meio em que as informações estão inseridas acabam se tornando a própria mensagem. Acabam influenciando e transformando a sociedade, os indivíduos, e aquilo toma proporções assim, astronômicas. Então, dentro desse nosso contexto em que nós estamos vivendo hoje, de século XXI, o cidadão ele também se tornou uma pessoa ativa ali na produção de notícias. Então, começando ali do atentado às Torres Gêmeas, muitos blogueiros começaram a escrever sobre as experiências deles, começaram a apurar, fazer como se fossem jornalistas mesmo, fizeram histórias em que eles escreveram sobre esses fatos. E aí, no outro contexto, ali em 2011, com essas manifestações aí que tiveram no Egito, mais especificamente aí no Cairo, vários internautas, eles tinham combinado de se encontrar nessa praça, e nisso eles foram falando sobre o que estava acontecendo, eles iam fazendo a própria cobertura dos eventos à medida que eles estavam acontecendo, à medida que eles estavam lá. E no Brasil também, em 2013, com essas manifestações aí acho que era 2 centavos, foi a época, inclusive, que muitos veículos independentes e digitais que a gente tem hoje aqui no Brasil, como o próprio Mídia Ninja, ele surgiu aí nessa época. Então, eles faziam a cobertura dos eventos
computadores conectados com webcam, eles pegavam as câmeras dos celulares e iam transmitindo lives, e isso era uma forma de jornalismo tradicional, de uma forma de jornalismo cidadão. E essa questão do jornalismo cidadão, ela é bastante pesquisada hoje dentro da comunicação, e essa professora aqui da Universidade Fluminense, Universidade Federal Fluminense, ela colocou em um artigo dela que a orientação na mídia tradicional é filtrar e depois publicar, enquanto nas comunidades digitais ela é publicar e depois filtrar. Aí ela faz essa comparação, que enquanto os redatores, os jornalistas, submetem suas matérias aos editores para serem publicadas ou rejeitadas antes que o público possa vê-las, as pessoas nessas comunidades digitais, elas vão dizendo o que elas têm a dizer, e o que tem valor é separado do que é medíocre depois que o fato já aconteceu. Mas aí, será que os membros dessa comunidade digital, de fato, conseguem separar o joio do trigo? E lembrei de uma frase do Humberto Eco, em que ele fala que a internet, ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. E hoje, com a internet, todo mundo quer ser dono da verdade. E nem sempre as outras pessoas são capazes de julgar o que é realmente verdadeiro, o que realmente tem valor, do que não tem valor. E existem, sim, pontos importantes, pontos positivos no jornalismo cidadão. Eu não quero fazer também uma defesa cega do jornalismo tradicional, mas, ao mesmo tempo que ela tem pontos positivos, essa prática também tem pontos negativos. Então, entre os positivos, existe, por exemplo, a questão dele ser mais democrático. Então, o jornalismo cidadão, ele de fato abriu mais espaço para que outras pessoas pudessem ter sua fala, pudessem ter voz, em um cenário onde nos veículos tradicionais talvez elas não tivessem. Então, todo mundo pode ter sua opinião, todo mundo pode ser porta-voz da verdade. E existe também a questão de ser mais econômico. Então, você não precisa de uma equipe de reportagem, você não precisa de um cinegrafista, de um fotógrafo para fazer a cobertura. O próprio indivíduo, o próprio cidadão pode fazer esse acompanhamento dos fatos à medida que eles acontecem com celular, com um bloquinho de anotações. E não existem esses constrangimentos organizacionais, que entra dentro da teoria organizacional que existe no jornalismo. Então, essa pessoa, ela é livre, ela exerce ali sua liberdade de expressão, sua liberdade de opinião, e ela não está regida por um chefe ou por uma linha editorial, ela só publica o que ela quer. Mas, por outro lado, existe a questão do jornalismo cidadão dar espaço à banalização do jornalismo, que hoje, principalmente, diz que todo mundo pode fazer jornalismo, que o tiozão do Zap pode ser jornalista se ele quiser, e isso implica no amadorismo. O jornalismo ele está se tornando cada vez mais amador. Então, à medida que esses veículos tradicionais estão sendo deixados de lado, abre muito espaço para a banalização da profissão. E não... A profissão jornalística, ela acaba sendo descredibilizada por causa dessas pessoas que se dizem jornalistas, mas que, na verdade, são amadores. E, entre isso, existe a questão do ativismo disfarçado. Hoje existem muitos jornalistas, principalmente jornalistas influenciadores ou influenciadores que se dizem jornalistas, que eles não fazem o jornalismo, e sim eles acabam exercendo essa posição de serem ativistas disfarçados de jornalistas. E esse é um sério problema do jornalismo cidadão, porque você não necessariamente vai ter um jornalista de fato, e você pode ter um militante ali fingindo estar apurando os fatos verdadeiramente, mas ele pode estar fazendo alguma campanha. E, por fim, existe a questão do descompromisso ético. Não é que no jornalismo digital haja um total descaso com a ética, mas é muito mais fácil para quem atua somente nos meios digitais, para alguém que não é um jornalista comprometido, um jornalista profissional mesmo. A pessoa pode inventar fontes, ela pode inventar dados, ela pode procurar dado não sei aonde e dizer que é uma fonte segura, e na verdade não é. Então, o jornalismo cidadão, ele começa a pautar essa questão ética. É muito mais fácil você manipular dados, é muito mais fácil você inventar histórias no meio digital
do que no meio tradicional. E, consequentemente, a pessoa, dentro do ambiente digital, ela não precisa ficar prestando contas do que ela faz, porque os veículos tradicionais, se pega uma Globo que seja, se ela fizer alguma coisa errada, ela vai ter que prestar contas. Nem que seja daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas ela vai ter que prestar contas. Enquanto uma pessoa no cenário digital, ela pode sair impune. E agora que está o pulo do gato, vamos lá, as posições contra e a favor, né, e a minha defesa aqui da Rede Globo. É engraçada essa frase, principalmente esse termo, né, Globo lixo, é uma verborragia que acabou virando um axioma, né, tá na boca do povo, todo mundo fala que a Globo é um lixo. E aí, entre as principais acusações do jornalismo tradicional, mais falando da Globo em si, existem essas acusações de que é muito tendencioso, que é um jornalismo alarmista, pegando aqui o contexto em que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né? Muito alarmista, só fala de morte, tá todo mundo morrendo, não é bem assim. Dizem que é manipulador, que ele sempre fica jogando para um lado, jogando para o outro. E a Globo, especialmente, a minha defesa da Globo, ela tá basicamente nesse sentido de que o pessoal mais conservador defende que a Globo é muito esquerdista, e o pessoal que é mais progressista defende que ela é muito elitista. Então, se ela está desagradando os dois públicos, é que alguma coisa certa ela está fazendo. Então, o jornalismo tradicional hoje ele consegue desagradar os dois públicos a ponto de que isso acaba trazendo a maior relevância dele nesse cenário que nós estamos vivendo. E a Globo, nessas acusações dela de ser esquerdista, a gente até entende, né, porque a gente vive dentro desse contexto, mas principalmente o pessoal da esquerda tem muita raiva da Globo porque ela foi financiada durante o período da ditadura, né, ela acabou sendo uma das principais apoiadoras ali do golpe de 64, e ela cresceu bastante nesse período da ditadura e só foi se desculpar ali por volta de 2013 por esses fatos. E também existem as acusações de que ela manipulou ali para derrubar a Dilma na época do impeachment e tudo mais. Então, essas são as principais acusações, mas também existe a questão de os veículos tradicionais da imprensa, do jornalismo aqui no Brasil, pertencerem a grandes grupos familiares. Então, a Globo, por exemplo, ela, com a família Marinho, tem o Grupo Bandeirantes, tem a família do Silvio Santos com o SBT, tem a família do Edir Macedo, tem a família Sarney, então são famílias ali gerenciando um número imenso de jornais, de veículos de comunicação. Existe também a acusação desses veículos fazerem relações públicas de políticos, de partidos, e durante as últimas campanhas presidenciais a gente viu muito isso, tinha veículos de comunicação, veículos jornalísticos que estavam, parece que apoiando um pouco mais um certo candidato, outros estavam apoiando o outro, mas, assim, né, são mais acusações. E o fato de ser engessado, de não abrir muito diálogo com os espectadores, enquanto existe essa oposição ao jornalismo cidadão hoje, que já dialoga mais no tete-a-tete ali com as pessoas, e a acusação desses veículos, desses jornais tradicionais, eles serem ultrapassados. Então, principalmente o impresso, hoje, a gente começa a perceber que ele está se tornando obsoleto, não se publicam tantas edições, assim, alguns já estão fechando, e tem gente que diz que é coisa de velho, que hoje todo mundo só vê as coisas pela internet. Então, são essas as principais acusações do jornalismo tradicional. Mas será que seria melhor sem o jornalismo tradicional? Então, existe uma série de questões, né, que as pessoas criticam muito o jornalismo tradicional, mas elas não percebem que é justamente nesse espaço que elas têm de crítica, nesse jeito que elas têm de poder
tomar uma postura contra-hegemônica, que está o sentido da imprensa. A imprensa, ela tem a intenção de ser um espaço onde as pessoas possam discordar também, onde as pessoas possam questionar. Enquanto na internet, hoje, parece que se você questionar qualquer coisa, se você duvidar de qualquer coisa, você corre risco até de ser cancelado. Então, a defesa da Rede Globo, né, pela defesa do jornalismo tradicional, tem-se primeiramente o fato de que esses veículos tradicionais, eles possuem uma finalidade em si. O que eu quero dizer com isso, né? Finalidade em si. Pensem bem, quando você começa a ler um jornal, quando você compra um jornal impresso, ou você sintoniza numa estação de rádio para ouvir uma CBN, uma Band News da vida, ou quando você liga num telejornal, sabendo que aquele é o horário em que aquele programa está passando, você vai até ele com a finalidade de consumir a notícia, de se informar. Enquanto muitas vezes, nesses veículos digitais, quando você consome notícias pelo Twitter, pelo Facebook, por exemplo, aquilo não é uma finalidade. É claro que você pode, sim, entrar numa rede ali com a finalidade de acessar notícias, mas é mais raro. Na maioria das vezes, essas notícias vêm até você, não é você que vai até a notícia. E você se torna mais um consumidor passivo dessas notícias. Aquilo ali se torna um fruto de um consumo despretensioso, de uma navegação despretensiosa em que você se depara com uma notícia e você, por curiosidade, clica para ver o que está acontecendo no mundo. Mas você não vai até ela com um fim em si mesmo. E no jornalismo tradicional, ainda hoje, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de pós-verdade, um contexto de desinfodemia, que dizem em relação ao coronavírus, o jornalismo hoje, o jornalismo tradicional mesmo, profissional, ele ainda tem seu papel consolidado em ter esse compromisso com o dever público. Então, o jornalismo ele ainda procura estar divulgando informações que são necessárias, informações ali que são relevantes ao público e que são escritas de maneira que as pessoas possam ter acesso àquilo, de maneira que as pessoas possam entender. E com isso vem a questão do jornalista, né, ser um porteiro profissional. Então, em um mundo onde todas as pessoas se julgam donas da verdade e só vão jogando informações, o jornalista ele ainda cumpre esse papel profissional de apurar os dados, ele faz a curadoria dos fatos, ele consegue tracejar informações. Então, se comparando com a internet, onde é meio que terra de ninguém, o jornalista tradicional, ele vai saber de onde puxar aqueles fatos, de onde puxar aqueles dados, ele sabe as pessoas a quem consultar, sabe as autoridades, e com isso é possível, sim, diminuir a desinformação, diminuir as fake news, porque ele vai ter um controle maior da situação. Então, o jornalismo tradicional ainda consegue tracejar de onde vêm as informações, tracejar de onde boatos surgem, e com isso acaba mitigando todo esse cenário de desinformação que nós temos hoje. Então, o papel do jornalismo tradicional hoje tem sido muito selecionar e filtrar melhor as informações de forma que as pessoas possam confiar naquilo de forma mais segura. E o jornalista tradicional, ele também tem essa preocupação em buscar a verdade. E a questão da verdade hoje, é claro que ela se tornou bem relativizada. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde parece que não existe mais uma definição do que é certo, do que é errado. As pessoas seculares, elas têm essa noção de que não existe certo, não existe errado, mas o jornalista, ele ainda acredita que existe uma verdade e que essa verdade tem que ser buscada em toda e qualquer situação. Então, por mais que ele seja uma pessoa ali sujeita às suas subjetividades, ela ainda busca
uma verdade, ela ainda busca retratar a verdade, passar aquela verdade para as pessoas. E ainda que seja torpe, né? Essa proposta, essa busca, ela ainda está em pauta, ela ainda é algo recorrente no jornalismo. E o jornalista que diz que não busca a verdade não é jornalista, tá, gente? Podem desacreditar em qualquer pessoa que diga que o jornalismo não procura a verdade. O jornalismo ainda hoje ele é compromissado com a busca pela verdade. Então, o jornalismo tradicional ainda hoje ele tem seu papel, ele ainda tem sua relevância, principalmente quando se trata dessa prestação de contas. Então, se acontece qualquer escapulida ali, se acontece alguma informação que não é dada de maneira correta, ele tem que prestar contas, ele tem que falar para a sociedade, ele tem que fazer uma errata dizendo que errou, enquanto nos veículos tradicionais, nos veículos digitais, é mais raro que isso aconteça. Bom, e por fim, existe a questão óbvia que o jornalismo tradicional ainda hoje é o que tem maior alcance. Então, a gente pega a Globo, por exemplo, ela tem cobertura em mais ou menos 98, quase 99% de todo o território brasileiro. Então, é muito fácil nós que vivemos na cidade, vivemos em grandes centros urbanos, dizermos que eu posso só pesquisar as coisas na internet, eu posso acessar a rede social e deparar com as notícias. Mas os veículos tradicionais ainda têm um alcance muito grande. Se a gente pensa no Brasil, não muito longe daqui, você pode ir em alguma roça que seja, você não vai pegar a internet. Não tem sinal. E se tiver sinal, é muito baixo. E existem pessoas ainda que são muito pobres, elas não conseguem pagar um pacote de dados muito grandes de internet. Então, o principal veículo de informação delas, o principal meio delas estarem cientes do que está acontecendo no resto do Brasil, no resto do mundo, é por esses veículos tradicionais. Então, há pouco tempo, ainda o jornal O Globo, era vendido em bancas em quase todos os municípios aqui do Brasil, e pegando aqui a questão da TV, hoje, em qualquer buraco que você vai, você consegue acessar a Rede Globo, porque eles têm uma estrutura tecnológica muito boa, eles têm um alcance com uma cobertura nacional. Então, às vezes, esse é o único jeito, esse é o único meio em que uma pessoa vai conseguir chegar até as notícias. Então, isso ressalta a relevância que o jornalismo tradicional ainda tem hoje, por mais que se diga que ele está obsoleto, que as pessoas não acreditam mais nele. E dentro do jornalismo tradicional, nós que, desde a fase em que nós estamos estudando jornalismo, nós vemos o código de ética, né? Existe uma disciplina no curso de jornalismo que fala sobre a ética do jornalista. Então, entre algumas questões aqui que estão dentro do código de ética que nós adotamos, estão os deveres de jornalista, ouvir o maior número de pessoas e instituições antes de divulgar os fatos, buscar provas que fundamentem informações de interesse público. O jornalista também ele deve, sim, tratar as pessoas com respeito, deve rejeitar manipulações, inclusive nas imagens. Então, enquanto nos meios digitais é mais fácil você utilizar uma imagem manipulada, no jornalismo está dentro do nosso código de ética, e se você descumprir isso, você, como um jornalista de veículos tradicionais, você pode ser submetido à comissão de ética e ter, inclusive, sua licença de jornalista cassada, se você usar manipulações nas imagens. O jornalista também ele tem que retificar informações que são dadas de maneira errônea, e dar direito de resposta a pessoas ou a instituições que provavelmente seriam injustiçadas em uma notícia, ou a pessoa que é posta como vilã da história, ela tem sim seu direito de resposta, ela pode falar, olha, eu não fiz isso, ou não foi bem assim, e no jornalismo tradicional, o jornalista é ensinado a dar esse direito de resposta. E em momentos de crise, o jornalismo tradicional ainda é procurado. E existem vários estudos que dizem que, dentro desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, as notícias televisivas elas foram mais procuradas, sim,
principalmente cumprindo essa função de ser um serviço de informações relevantes ao público, umas informações de interesse público, né? E, enfim, nos Estados Unidos, eu não lembro onde eu vi essa pesquisa, mas dizia que 1 a cada 3 pessoas não confiavam nas mídias tradicionais. Porém, elas ainda são essas mídias mais procuradas em momentos de crise. Ainda existem 2/3 que realmente confiam ou que pelo menos dão uma credibilidade maior ao jornalismo tradicional. E essa aqui é uma pesquisa feita em outros países, mas trazendo aqui mais próximo à realidade do Brasil. Esse aqui é uma pesquisa do ano passado, da Reuters, e dentro das notícias, de modo geral, aumentou 3 pontos em comparação com 2019, e ainda tem aí mais ou menos 54% de confiança nas notícias que as pessoas utilizam. Isso dentro dos veículos de jornalismo tradicional. Enquanto isso, nas mídias sociais, as notícias que as pessoas têm acesso por meio desses veículos digitais, elas têm 38% de confiança. Então, existe um abismo entre a confiança das pessoas na mídia, que a mídia tradicional, ela pode, talvez, estar tendo uma queda na sua credibilidade, mas as mídias sociais, elas têm uma credibilidade baixíssima. As pessoas não confiam. Então, se a gente pega aqui alguns veículos do Brasil, a Band, por exemplo, ela tem 76% de confiança, um SBT, o jornal, tem 75%. Então, a maioria dos veículos tradicionais, eles ainda têm mais de 50% de credibilidade, eles ainda têm um nível de confiança alto por parte da população. E essa é outra pesquisa aqui da Kantar, que diz que também, né, os jornais e os noticiários televisivos, eles são as fontes mais confiáveis de informação sobre a pandemia, isso aqui no contexto mais atual. E a Globo, ela fez, né, está fazendo a maior cobertura sobre a pandemia e fez uma pesquisa que ela cresceu em 1 milhão de espectadores durante esse período. Então, as pessoas ainda consomem, ainda dão credibilidade e ainda conseguem reconhecer o serviço que as mídias tradicionais estão tendo, esse esforço que elas estão fazendo está sendo recompensado. Então, os jornais tradicionais hoje, né, os impressos, eles ainda têm por volta de 60% de confiança. Os programas jornalísticos, nessa pesquisa aqui, apontou que tem mais confiança ainda do que os impressos. Enquanto isso, se a gente for ver a comparação com o WhatsApp e Facebook, por exemplo, o índice de desconfiança é muito alto. Então, hoje as pessoas falam que o jornalismo pode ser feito por qualquer um, que qualquer pessoa na internet pode publicar, mas ainda temos essa realidade de que não é bem assim. E dentro de um panorama um pouco mais amplo, em se falando de internet, de modo geral, o jornalismo também enfrenta, o jornalismo digital, ele também é um campo um pouco não explorado, ele está começando a desabrochar agora. Então, dentro da questão da internet, dentro do meio digital, ainda existem muitas questões, tanto para o presente quanto para o futuro, a serem debatidas, a serem trabalhadas, né? Em primeiro lugar, começando pelas informações excessivas. As pessoas hoje têm uma dificuldade maior, principalmente as pessoas com um índice de escolaridade mais baixo, elas se perdem nesse mar de informações, as pessoas não sabem mais por onde começar, não sabem mais em quem confiar, não existe mais um objeto comum ali de confiança para as pessoas, então elas se perdem nesse mar de informações, de coisas excessivas ali que estão acontecendo. Existe a questão também da privacidade, de proteção de dados pessoais. Se você vê os veículos de jornalismo digital, todos eles utilizam cookies, então você não sabe de onde vem, para onde vão suas informações, se elas estão sendo revendidas, se elas estão sendo passadas para Facebook, para o Google. Então, existem esses problemas aí no meio do caminho que devem ser enfrentados.
Inclusive, no 2016, né, na época da eleição do Trump, teve até um grupo ali do Cambridge Analytics que teve aquele escândalo todo com o vazamento de dados, e aí a gente começa a questionar se o jornalismo ele migrar totalmente para o digital, o que pode acontecer? O jornalismo de dados também tem sido uma vertente mais explorada no jornalismo digital, e isso acaba afastando o jornalista dos cidadãos, acaba afastando o jornalismo das pessoas. Enquanto nos veículos tradicionais, você, como jornalista, tinha esse papel de apurar, de chegar nas pessoas, de conversar com as pessoas, hoje o jornalismo, principalmente o jornalismo digital, ele trabalha muito com dados. Então você separa, você se distancia das pessoas e você passa a focar só em estatísticas, passa a focar em dados que aparecem, informações formuladas ali por robôs. E com isso, existem também a questão das bolhas digitais, que pode acontecer de você só receber notícias que são do teu agrado, notícias que seus amigos também estão vendo, e é a questão da bolha mesmo, de você se tornar isolado do resto do mundo, você se desligar de tudo que está acontecendo que não é do seu interesse. E com isso vem a questão da democracia estar se tornando mais fragmentada. A democracia e o jornalismo sempre andaram muito juntos. Claro que um não depende do outro para existir, mas eles funcionam melhor quando eles estão juntos. E hoje o cenário que nós temos é isso. A gente tem uma imprensa, a gente tem veículos diversos, muito fragmentados, muito diluídos, e que abrem espaço a uma democracia mais fragmentada. Então, a gente vê, por exemplo, ondas de violência acontecendo, como houve ali no início desse ano com aquela invasão da Casa Branca, do QAnon, que acabou resultando em algumas mortes. Então, você tem esse exemplo de ondas de violência, você tem geração de mais desconfiança, tem todo esse fenômeno de fake news e de manipulações que é ainda mais evidente no meio digital, e a diluição da informação no macrocontexto. Então, as pessoas passam a ter informações muito dispersas e acabam não tendo uma visão do macro, não tem uma visão mais do que realmente está acontecendo. Que no início da palestra, não sei se vocês estão lembrando ainda, mas eu coloquei que o jornalista ele tem essa função de explicar assuntos complexos para pessoas leigas. E hoje, o jornalismo, as informações, elas vêm de forma tão dispersa que as pessoas se perdem, elas não têm uma noção mais do que está acontecendo e não tem mais ninguém para explicar para elas. E, por fim, existe a questão da agulha hipodérmica. Nas teorias da comunicação, essa foi a primeira proposta de se entender como funcionava a comunicação, e ela sempre foi muito utilizada na publicidade. Então, os publicitários ali no começo do século XX, eles acreditavam que aquele efeito da mensagem vai chegar igualmente para todas as pessoas dentro dessa massa, dentro das publicidades que são divulgadas para aquela massa. E ao longo do tempo foi se desconstruindo essa noção de que não, as publicidades, elas não afetam todas as pessoas de igual maneira. Mas hoje tem-se um fenômeno contrário, porque hoje, quanto mais psicografadas que ficam as informações, por mais elaboradas que ficam os anúncios que vão aparecendo para as pessoas, os efeitos podem acabar influenciando totalmente as pessoas. Sem que elas pensem nisso, o subconsciente delas já vai estar trabalhando de forma que elas possam acreditar em tudo que elas leiam, elas podem consumir quase todos os produtos que chegam até elas. Então, existe um futuro muito incerto a ser pensado dentro do jornalismo, mas principalmente dentro do jornalismo digital. O jornalismo digital hoje ele apresenta muito mais desafios. E agora falando o grande finale, que é a proposta cristã ao jornalismo. Então, esse semestre a gente está trabalhando com propostas de como o cristão deve enxergar certos assuntos dentro do contexto em que nós vivemos.
E o meio que o jornalista se relaciona com o meio que o cristão se relaciona com o jornalismo hoje, ele parte essencialmente de uma questão de cosmovisão. Então, tudo parte do pressuposto que a gente entende a história em qual nós estamos inseridos. Inclusive, aquele livro, O Drama das Escrituras, né, é muito abordado isso, que nós temos que ter noção da história em que nós fazemos parte, da história em que nós estamos inseridos. Então, tanto para os jornalistas que são cristãos, como para os consumidores de notícias, nós devemos enxergar esse sentido de que nós estamos em um mundo caído, em que houve a criação, houve a queda, houve a redenção, mas também haverá a consumação. E, de modo geral, o cristão deve se relacionar com as notícias da maneira que Paulo coloca aí na carta aos Filipenses, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E é claro que nós estamos sempre nos deparando mais com notícias ruins do que com notícias boas, mas temos sim essa responsabilidade, essa visão mais do macro num contexto espiritual, de abraçar a verdade, abraçar quando há justiça também, abraçar questões em que são abraçados os atos de bondade, por exemplo. Então, dentro dessa macronarrativa, o cristão ele tem que se relacionar com as notícias desse modo, tem que pensar que nós estamos sim em um mundo caído e que esse mundo um dia não irá mais existir, que nós viveremos em um mundo onde não há choro, não há ranger de dentes, e que a justiça perfeita será feita, em que a verdade perfeita prevalecerá. E aos jornalistas cristãos existem essas 4 principais propostas. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido, porque vocês não são do jornalismo, mas só de curiosidade, o Marvin Olasky, que ele é um cristão, um jornalista, e ele tem uma série de livros em que ele fala sobre o jornalismo, inclusive num livro que ele publicou, acho que em 2018, ele fala sobre um jornalismo cristão, como nós, como jornalistas cristãos, devemos nos comportar. Ele fala sobre a objetividade bíblica, que em meio a um contexto em que a gente tem, inicialmente, a objetividade materialista realista, tem a objetividade como sendo o equilíbrio das subjetividades, tem aquela pseudo-objetividade também. Nós, como cristãos, nós devemos ter esse compromisso com a objetividade bíblica, que é saber que tudo aquilo que Deus diz que é a verdade, que tudo que Deus diz que é certo e que não há como relativizar aquilo. E nós nos pautamos nessa objetividade bíblica para a construção das notícias, para a construção das reportagens que nós, como jornalistas, vamos publicar, vamos lidar com elas. O jornalista também, de modo geral, ele tem esse compromisso em ser transparente, em ser ético, mas principalmente os jornalistas cristãos têm que observar muito isso, de serem verdadeiros, de ter esse compromisso em expor a verdade às pessoas. Então, se a gente pega, o próprio Jesus fala que a luz ela sempre se destaca, né? As trevas não podem acabar com a luz. Então, o jornalista ele tem que evidenciar ali as coisas que estão acontecendo, tem que ser uma pessoa transparente, colocar de onde vêm os dados, ele tem que falar sobre quais foram as fontes utilizadas e agir de forma ética, agir com amor às pessoas que entrevistam, tentar não difamar as pessoas, é até o 8º mandamento, que você não pode jogar acusações falsas contra as pessoas. Então, o jornalista cristão, ele tem esse comprometimento a mais. E também escrever histórias, divulgar histórias que sensibilizam. Então, sempre que o jornalista tem uma oportunidade de escrever uma reportagem, ele tem que pensar em como ele pode sensibilizar as pessoas. E isso no jornalismo tradicional, às vezes a gente critica, mas se você pega um noticiário da Rede Globo, por exemplo, em que eles falam sobre uma mãe que perdeu um filho vítima de bala perdida, eles vão mostrar a mãe chorando. Mas por quê? Porque eles querem sensibilizar a pessoa que está assistindo aquilo. E isso faz parte de que nós devemos, sim, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram,
Isso tudo está dentro do nosso meio de enxergar o mundo como cristãos. E, por fim, ratificar erros. Então, um cristão, do mesmo jeito que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, nós devemos também retificar os nossos erros às pessoas que estão consumindo as notícias que publicamos. E aqui, né, nesse provérbio, fala sobre a sabedoria de modo geral, mas ela proclama a verdade, a minha boca proclama a verdade, os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha boca, e nada nelas coisa torta nem perversa. Então, o jornalista, ele tem que se atentar a isso. O jornalista cristão, ele tem que enxergar o mundo dessa maneira, de forma a enaltecer a verdade, enaltecer a justiça, enaltecer atos de amor, atos de bondade, e também denunciar, expor os abusos de autoridade, os abusos de poder. E, como forma geral, nós que somos consumidores de notícias, devemos, primeiramente, ter isso em mente, que a palavra de Deus é a única verdade objetiva. Então, por mais que, às vezes, nós, como consumidores, demandamos uma verdade verdadeira por parte dos veículos tradicionais, a gente tem que entender que nós somos leitores pecaminosos, né? Leitores, pessoas que estão assistindo um conteúdo, nós também estamos em pecado, e as pessoas também que estão convertendo aqueles fatos em notícias, elas também são mediadores caídos. Então, a verdade verdadeira, a única verdade objetiva, só vai prevalecer na eternidade. Enquanto isso, por mais que busquemos a verdade, como seres humanos mesmo, que a verdade, falando da verdade terrena, ela não vai conseguir ser alcançada. E nós devemos nos atentar a isso. Não devemos demandar algo sem ter aquele algo completo. E tomar cuidado com a indiferença também. Muitas vezes, nós, como cristãos, acabamos anestesiados por esse efeito de consumir notícias e passamos a não amar mais as pessoas, a não nos importar mais, a não nos compadecermos. Então, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, a gente liga o noticiário, lê as notícias e tem muitas mortes, e nós tratamos aquelas pessoas como se elas fossem só números. A gente não parou de se importar com as pessoas como sendo indivíduos criados à imagem e semelhança de Deus. E existe a questão também de não se deixar levar pelas pílulas, né? Hoje a gente tem um mundo aqui muito visual. Então, tem até um teórico da comunicação que ele fala isso, que a imagem substituiu a palavra no mundo em que nós vivemos. Então, tudo passa a ser muito superficial, tudo passa a ser muito fragmentado, e a nossa mente parece que não trabalha mais. Nós não conseguimos mais juntar as informações e ter uma interpretação certa daquilo. E, por fim, existe a questão de não andar ansiosos com notícia alguma, né? O Van Hooser, inclusive, ele tem duas definições de notícia, de ansiedade, e ele fala sobre essa ansiedade por neofilia, se eu não me engano, que é quando você tem medo de ficar desconectado do mundo. E quando a gente se desliga, às vezes nós ficamos ansiosos, nós queremos saber o que está acontecendo, mas Jesus fala, né, para nós não nos preocuparmos. Então, às vezes ficamos tão compulsivos pelas notícias que nós absorvemos, que nós nos tornamos ansiosos. E como consequência disso, nós acabamos em pecado. E aí eu fiz esse trocadilho, não é bem um trocadilho, né? Eu me aproveitei aqui desse versículo aí em Mateus, se não me engano, em que Jesus fala que se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Então, hoje, o modo que nós nos relacionamos com as notícias, se ele estiver corroborando para nós pecarmos ainda mais, para irarmos mais com as pessoas, ou para deixarmos de amar as pessoas, então, nesse último caso, se as notícias estão te levando a pecar,
para de consumir notícias, pelo menos de forma excessiva. Essa é uma proposta bem radical, mas, de fato, isso aí é essencial para que nós possamos ter uma intimidade com Deus, em que nós possamos nos aproximar mais dele e seguir aquele grande mandamento de Cristo, né? E, para terminar, deixa essa frasezinha aqui do Van Hooser, em que ele dá uma entrevista para o Tony Hayek, que ele tem... O Tony Hayek tem vários livros em que ele fala sobre a comunicação, ele fala sobre a Guerra dos Espetáculos, que eu estava lendo recentemente, e tem um livro também dele sobre como o seu celular está te transformando, e ele tem um capítulo só para falar sobre notícias. Mas aí nessa entrevista que o Van Hooser deu para ele deixou essa frase, né, que os discípulos que estão acordados para a realidade têm sua atenção fixa na única notícia que realmente importa, a saber, a notícia de que o reino de Deus invadiu o nosso mundo através de Jesus Cristo. E esta notícia exige a nossa atenção constante. E é isso, assim, nós como consumidores de notícias devemos nos preocupar, sim, com o que está acontecendo, mas o nosso alvo, o nosso foco principal tem que estar em Cristo. E é isso, gente, eu acho que eu excedi bastante o tempo aqui, mas... Cadê? Como é que eu paro a apresentação? Amém. Beleza. Vou abrir para pergunta agora. O Otávio já está com a mão levantada. Pode falar, Otávio. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Perfeito, ótimo. Em primeiro lugar, queria dizer que eu gostei muito da apresentação. Acho que você trouxe o tom certo, Eline, para essa questão. E você tocou num ponto que sempre me interessou muito, que é a questão dessa neutralidade ou da imparcialidade do jornalismo. A gente, pelo menos no direito, eu sou do direito, a gente já vê logo no primeiro semestre que não existe imparcialidade, e depois a gente vai vendo que isso está em todas as áreas também. E pelo menos no jornalismo, o que eu aprendi foi que a melhor forma com a qual a gente pode tentar alcançar um pouquinho de neutralidade ou de imparcialidade é trazer lados diferentes de um mesmo assunto, né? Eu lembro até que a Folha, se eu não me engano, tinha uma coluna que era bem legal. Era o mesmo tema e opiniões diferentes sobre aquele mesmo assunto. Não sei se eles fazem isso ainda. Mas, mais recentemente, eu estava até conversando com o Peregrino ontem, nesse lance da neutralidade, da imparcialidade, um ponto que eu tenho observado é a questão do dinheiro. Tipo assim, quem é que está pagando aquele meio de comunicação? Quem é muito daquilo, follow the money. E nesses últimos meses eu até dei uma pesquisada um pouco sobre quem são os donos dos grandes veículos de comunicação, e acaba que você vê que são pessoas ou grupos que têm interesses específicos. Depois eu vou até mandar aqui no chat uma listinha. Não que isso comprometa de forma total a notícia, mas acho que a gente tem que ter essa consciência também sobre o contexto maior, né? Dar um passo atrás e tentar entender. Eu não gosto de ter aquelas opiniões conspiratórias que o cara já tipo assim, descaracteriza todo um trabalho jornalístico que foi feito simplesmente por um vínculo ou algo do tipo. Mas acho que é um ponto que a gente tem que se atentar, e eu queria saber sua opinião sobre isso também. No caso da Globo, eu acho que o jornalismo da Globo, em geral, tem uma posição bastante profissional. Claro que, como eu falei, não existe neutralidade, mas se você for parar para comparar com os outros meios de comunicação que tem aí, em geral, eles têm uma posição bem mais profissional. Mas, enfim, queria saber a sua opinião sobre essa questão do dinheiro, até que ponto isso pode influenciar ou não numa redação, você que está aí trabalhando também nessa área. E eu vou mandar no chat aqui também a listinha dos donos. Manda lá no grupo também do WhatsApp. Tá. Aliás, a resposta dela sobre isso já vai ser influenciada por dinheiro, então fica atento com isso. Inclusive, né? Mas, assim, realmente é impossível ser isento dessas polaridades quando elas surgem.
principalmente tratando de dinheiro. Mas, em relação a isso, existe sim a influência, e é por isso que nós devemos comparar também os veículos, de acordo com as pessoas que estão ali por trás deles. Mas é muito mais difícil você conseguir enxergar esse panorama em outros veículos. Então, o jornalismo tradicional, ele ainda consegue, apesar de tudo, ele tem essa questão de prestação de contas, né? Se ele for fazer alguma coisa influenciada em quem ele está sendo financiado, ele vai ter que prestar contas. Então, essa a minha posição, né, quanto a isso. Então, ele pode sim, mas ele vai ser bem mais sutil do que um outro veículo que é escancaradamente patrocinado. Esclareceu aí sua dúvida, mais ou menos? É nesse Sim, contexto em que sim, a não, gente... total. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito ao ouvir notícias, elas estão muito mais interessadas em ouvir coisas que agradam a elas, coisas que elas concordam, de pessoas, enfim, jornalistas que têm a mesma opinião política que elas, do que analisar os fatos com um pouco mais de imparcialidade. Uhum. E acho que a internet, por um certo lado, por mais que ela tenha seus pontos negativos também, como a questão da desinformação, essa enorme quantidade de notícias que é muito difícil você controlar e filtrar e analisar. Por outro lado, ela trouxe um pouco mais de diversidade, um pouco mais de pluralidade de canais, de veículos e opiniões. E rompeu um pouco esse oligopólio, vamos dizer assim, que tinha antes das grandes corporações. Mas eu concordo com você que o jornalismo profissional continua tendo um papel fundamental. E eu gosto muito daquela frase acho que é do Washington Post, que fala sobre democracy dies in darkness, democracia morre na escuridão. Ou seja, se a gente não tem um jornalismo que efetivamente traga as notícias com clareza, a democracia, enfim, o sistema ele está em risco, né? Nosso regime, a democracia em si, né? Como sistema de governo. Sim. Na sua palestra sobre democracia, eu fiquei pensando muito na minha, né? Porque são duas questões que andam muito lado a lado. Então, hoje a gente tem esse fenômeno, né? Quanto mais fragmentada que está a informação, quanto mais dispersa, mais difícil fica de você ter uma democracia também unida, uma democracia que funciona em prol do povo. Perfeito, essa foi minha pergunta mesmo. Não sei se mais alguém vai comentar, falar alguma coisa. Essa questão do follow the money, quero saber o Pix que a Globo passou para a Helene para ela fazer essa palestra. Depois tu manda o teu contra-cheque lá no WhatsApp, Elinho. A gente vê as tuas últimas transações aí, viu? Tá bom, eu ganhei 3 salários mínimos, né, para Ué, dizer isso. mas ela faz caixa 2, velho. Estagiário? Ela faz caixa 2, não tem nem Vai lá, João. como... Pode falar, João. Vou abrir a câmera aqui também para fazer pergunta. Não abre não, senão tu vai quebrar, cara. Deixa ela inteira aí. Precisa não, cara. Seguinte, eu nem sei se isso é uma pergunta, eu acho que é mais mais um comentário, depois do que o Otávio falou também, que talvez uma coisa boa que a gente pode ver quando você tem uma defesa da mídia tradicional é quando ela consegue utilizar dos melhores pontos da mídia digital, né, do jornalismo digital, que, pelo menos ao meu ver, é quando você vê profissionais se tornando independentes, porque o apoio que eles têm vem provavelmente ou de um apoia-se ou de aquela coisa de membro do YouTube, essas coisas que dão a esses profissionais do jornalismo fazerem um canal de notícias, fazerem um canal de debate, de entrevista, sem precisar necessariamente estar sendo supervisionado por um editor ou por qualquer uma companhia grande, coisa assim, sabe? Que o apoio financeiro ele é bem mais limitado, sim, mas ele é um apoio financeiro que vem daqueles que consomem
as notícias, né, aqueles que consomem a qualidade que esses profissionais eles propõem a fazer e por isso eles conseguem se manter, né? Eu acho que essa é um caminho muito bom, mesmo que esse caminho também pode ter algumas valas, que é quando você vê uma galera que só vai falar aquilo que um certo nicho vai gostar de ouvir e por isso esse nicho vai alimentar. Só que às vezes também não é só o nicho que alimenta, né? Às vezes cai aquele cheque do governo federal também uns canal aí, mas a gente não fala disso não, né? Poxa, que isso. Mas é isso, acho que é só um comentário mesmo. Terça Livre, por exemplo, né, é um grande exemplo disso. Pois é, né? O que a gente chama no jornalismo de jornalismo sob demanda, né? Você só fala aquilo que o seu consumidor quer ouvir. Isso é massageando o ego aí. Fala do meu presidente aí não, hein? A verdade é que todo jornalismo é assim. Mas tudo bem, né? Não, aí tu tem que argumentar. Lucas, você tem que falar alguma coisa, cara. Tu não pode, tu não O pode. maluco joga a bomba aí, não traz o argumento. Não, não vou falar não. Depois eu te falo isso. Mas, João, eu só queria saber depois qual é o veículo de imprensa que teu pai tem aí no interior de Goiás. Pode falar, Eric. Como assim? É a Gazeta do Boi, né? Aqui é a Gazeta do Boi, bicho. Aqui no Goiás, aqui a gente recebe um corvo, né? Um tuiuiu, ele joga assim o jornal aqui pra nós aqui. É só uma Gente, folha. só um minuto, eu vou fazer o seguinte. Como já são 1h56, 2 horas é o horário limite aqui. Eu vou encerrar oficialmente a reunião para quem quiser ir almoçar e sair, já ir saindo. E quem quiser ainda fazer uma pergunta, fazer um comentário e quiser ficar aí para debater mais um pouco, pode ficar. Mas oficialmente a gente encerra para o pessoal. Já pode até encerrar a gravação, Douglas? Terminar a gravação, né? Aí a gente já encerra para o pessoal, quem quiser sair, já ir saindo. Não ficar